nessa versão aqui que nós lemos, fala que e nos constrangeu a fazer isso. Nenhuma versão que eu li, ontem eu estava lendo uma versão até que não é evangélica, e eu achei tão engraçado que essa versão que não é evangélica, fala até assim, ela nos obrigou a fazer isso. Ou seja, ela queria tanto ter a unidade na fé com os irmãos, ela queria tanto estar com Paulo, ela queria tanto, que ela não ia aceitar o não como resposta. Se eu não me engano, uma versão diz até assim, olha, ela não aceitou um não como resposta. Quantas das vezes nós precisamos de nos unir na fé, irmãos, e não estamos fazendo nada? Não estamos vindo para a igreja, não estamos assistindo os cultos, não estamos fazendo nada. E aí? Lídia, ela persuadiu Paulo e todos os seus a ficarem na casa dela. É lógico que existe toda uma história atrás disso, não é mesmo? Por que não fala a casa dela e das pessoas que moravam com ela? Talvez, né, Paulo não iria querer ir para lá, assim como Paulo, porque Paulo tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Paulo não foi para aquela cidade porque o Espírito Santo de Deus impediu, mas aqui, neste momento, o Espírito Santo de Deus não impediu de ir Paulo para a casa de Lia. Sabe o que eu entendo com isso? Nós precisamos estar unidos na fé. Nós precisamos estar unidos na fé. Para estar bem, mesmo nos dias maus, nós precisamos de estar fortalecidos no Espírito e estar unidos na fé. Lia, ela se fortaleceu no Espírito quando ela ouviu a palavra de Deus. E se fortalecer no Espírito é ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e falar da palavra de Deus. Ouvir e escrever da palavra de Deus. Ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. É só a palavra de Deus que vai te manter firme nestes dias maus. Caminhando aí nesses versículos, outra vida que me chama, outro personagem dessa história que me chama muita atenção é essa jovem possessa. Essa jovem possessa de espírito maligno, porque era um espírito adivinhador. Um espírito maligno, outra vez, aí o Senhor nos chama a atenção para dizer, olha, ela estava falando algo assim, olha, que não existia. Não, ela estava falando algo que existia. Ela gritava, eles aí, eles estão anunciando o caminho da salvação, não é verdade? Porém, era um espírito maligno. Às vezes nós nos achamos bons. E querendo até ajudar, como nós estávamos conversando em casa antes de ontem. E às vezes querendo fazer o bem, nós estamos fazendo mal. E às vezes querendo fazer o certo, nós estamos fazendo o errado. Sabe o que é necessário? Se expor à palavra de Deus. Porque quando ela foi exposta à palavra de Deus, ela escutou a palavra de Paulo, ela escutou aquela pregação. Porque ele levantou a voz dele e disse, em nome de Jesus, seja liberto. Saia dela. Imediatamente saiu. Não fala que o diabo, o inimigo, Satanás ficou brincando, foi, voltou, deu vizinho, babou, rolou. Não fala. Fala que imediatamente ele saiu. Imediatamente ela foi liberta. Uma coisa que nos chama a atenção e uma coisa que nos faz, olha, nessa manhã o Senhor nos chama. Chama a nossa atenção, verdadeiramente. Precisamos de ser libertos daquilo que está lá no passado. Precisamos de ser libertos daquilo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Essa jovem possessa, muitos falam que naquela cidade realmente era um costume, né? Aquela cidade que era mandada por Roma. Era muito de costume ali. E vocês já pararam para pensar que às vezes a gente, né, tentando ajudar, a gente comete até a mesmo, infelizmente, pecado de julgar o outro. Porque hoje em dia o nosso comércio está todo fechado por conta da pandemia, não é mesmo? E vocês estão vendo como está aí essa crise financeira. Naqueles dias eu creio que os senhores daquela jovem estavam pensando exatamente isso. Hoje, quando fecha um comércio, o que você pensa? Vai ter dinheiro para pagar a conta. Vai ter dinheiro para pagar os funcionários. E eu creio que o mesmo desespero bateu naquele senhor dela. Porque ela era escrava. Ela não tinha domínio sobre a vida dela, não. Fala que os senhores dela faziam isso. E aqueles senhores eram mesmo... Gente, isso é incrível. Às vezes, até mesmo querendo fazer o bem, eles acharam, nossa, acabou o nosso sustento agora, e aí? E aí, o que aconteceu? Eles não pensaram na salvação dela, eles não pensaram na libertação dela.
E hoje, nessa manhã, o Senhor está nos falando, olha, é necessário ter libertação. Às vezes, e eu conheci pessoas assim, que chegou perto de mim e falou assim, mas se eu for liberta disso, o que vai ser de mim? Hoje o Senhor, nessa manhã, está falando, olha, o que vai ser de você? Você vai ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Você será aquilo que o Senhor quer que você seja. Às vezes o pecado, a escravidão no pecado já está tão íntima, já virou um pecado tão domesticado. Pode ser um pecado cabeludo, sabe? É uma pornografia, é um pecado cabeludo, mas a pessoa vai lá pentir aquele pecado. Já que é um pecado cabeludo, coloca tão assim gordiosa no pecado e fala, não, esse é o meu pecado de estimação. Porque ele me traz lucro. Hoje, nessa manhã, o Senhor está te falando, olha, é necessário ser liberto disso. É necessário ser liberto disso, sabe por quê? Porque há salvação para você. Há salvação para você. Aquela jovem que era escrava, ela já não tinha mais possibilidade de sonhar. Ela não sonhava mais. Quantas pessoas estão assim nesses dias de pandemia, já não estão mais sonhando, e o Senhor está falando nessa manhã, há salvação para você. Há salvação para você. Outro personagem que me chamou muito a atenção aqui é o carcereiro. Irmãos, vocês pararam para pensar no carcereiro? Nós lemos tudo, você não ficou de fora. Nós lemos tudo. Nós lemos do início dessa passagem desse carcereiro até o fim. Você parou para pensar na vida desse carcereiro? Ele era obediente, porque falaram assim, ó, pega Paulo e Silas, joga na prisão, encerra eles na prisão, e depois que vocês encerrarem ele lá na prisão, quase que joga sai fora. Põe ele lá, prende o pé, prende a mão, ele fez imediatamente, ele obedeceu. O carcereiro, ele sabia que se os soldados chegassem lá e não encontrassem Paulo, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser morto. Não tinha mais salvação para ele. Por isso que quando ele viu que, gente, houve um terremoto, e isso, nos dias de hoje, para mim, eu nunca participei, graças a Deus, de um terremoto. Mas você já ouviu falar de um terremoto? Levanta a sua mão. É comum nós ouvirmos falar, não é? Mas você já ouviu falar de uma cadeia que foi aberta e os presos não fugiram? Eu nunca. Talvez se eu estivesse lá falando sinceramente, por quê? Porque Paulo e Silas estavam orando, eles não estavam fazendo coisa errada, eles estavam orando. E quando eles estavam orando, o Senhor falou ao coração deles. Talvez, se estivesse lá, ia entender. Não, eu estava orando, eu estava aqui louvando mesmo. Essa é a resposta de Deus, está dentro do quebrado, é a resposta de Deus no picarola, é o pé. E no entanto, o Espírito Santo de Deus, que estava dentro de Paulo e Silas, que está dentro de você, deu a eles a direção certa de permanecer onde está. O Senhor nessa manhã está nos dizendo, olha, permaneçam onde vocês estão. Permaneçam onde vocês estão. Vocês devem estar firmados na palavra de Deus, e esta palavra é uma rocha firme, que vai bater ventos, mas você não será abalado, você não será subjugado, sabe por quê? Porque o Senhor é com você. E o carcereiro é incrível, a história dessas três personagens, se vocês pararem para analisar, irmãos, todo esse capítulo que você leu, são três vidas diferentes. Lídia, uma mulher rica, uma empresária rica, aí vem uma jovem escrava possessa. Olha, uma mulher rica, não fala que ela era jovem, ou seja, a idade dela era diferente da jovem possessa. A classe social dela era diferente da jovem possessa. Aí depois vem um carcereiro, um militar, um homem de regras, um homem de atividade ali, um homem de muitas, né? A gente já imagina um militar, pelo menos eu tenho isso, porque eu tenho um tio militar, graças a Deus, e eu tenho assim uma loucura com ele, uma paixão com ele, porque eles são assim, olha, é tudo certo no certo, preto no preto, branco no branco, é tudo, sabe, eles têm uma disciplina. E aí você imagina, essas três pessoas dentro de uma igreja, fala que eles eram da cidade de Filipe. Era fácil, irmãos? Eu acho que não. Conviver dentro de uma casa, lá na minha casa são três pessoas, eu, meu marido e minha filha. Conviver lá dentro às vezes já corre umas faíscas. Imagina você ver, olha, uma empresária rica, uma jovem escrava, que era escrava, e um carcereiro, um militar. Olha os pensamentos, isso é só três pessoas que tinham dentro daquela igreja. E é isso que o Senhor está nos falando nessa manhã, olha, é necessário permanecer unidos. Fácil não pode não ser, mas é necessário permanecer unidos na fé. Como permanecer na fé nesses dias de pandemia? É ir para a casa um do outro? Não, irmãos, quem está dizendo isso?
falando para você ir. Não é momento disso. É momento de reclusão social, é momento de ficar quieto, parado mesmo. Mas é o momento também de nós nos unirmos na fé. Quantos de vocês ouviram o chamado do nosso pastor Edmilson nessa semana? Eu fico arrepiada com isso, gente. Uma igreja inteira estava de jejum e oração. Se você achar que você está sozinho, olhe para essa Missão Barreiro, olhe essa igreja inteira. Passou a semana inteira. Eu passei, eu fiz esse propósito. Meu marido trabalha, a minha filha. Gente, tinha dia, todo jejum é a mesma coisa. Tem dia que o pãozinho está lá do lado. Você fala, em nome de Jesus, dá o horário. Não é verdade? Mas nós prevalecemos. Sabe o que é isso? É permanecer unidos na fé. Não importa se você concorda com A ou B, importa que você respeite. Porque nesses dias atuais, nós estamos vendo grupos se unirem por um objetivo comum e é necessário mesmo. Irmãos, hoje em dia, nos tempos que nós estamos vivendo, não precisa mais de você falar, eu sou racista. Não precisa mais. Não precisa mais de você falar. É necessário ser antirracista. Você não aceitar que falem de racismo. Você não aceitar essa mazela. Você sabe por quê? Porque isso vai contra, isso fere a palavra de Deus. Então pronto, você não precisa nem falar disso. Sabe por quê? Porque você é antirracista. Você não aceita, você não está mais na sua rotina, não está mais no seu convívio. E do mesmo jeito é a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos que respeitar as diferenças, nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos sim que respeitar, mas nós temos que viver unidos na fé. Para nós permanecermos firmes nesses dias maus, firmes, para nós permanecermos bem nesses dias maus, é necessário estar firmes no Espírito e unidos na fé. O que eu acho incrível é que orando ao Senhor, eu falei, Senhor, muitas das vezes algumas pessoas elas se acham boas, né? Nós nos achamos bons. Se você for colocado diante, por exemplo, de um assaltante, você vai se achar bom. Se você for colocado diante de um homicida, você vai se achar bom. Assim como Lia, se achava bom.